capítulo 5, vou pegar os versos que achei principais aqui. É um texto bem conhecido, então os irmãos já vão se identificar aí apenas os primeiros versos. Diz assim, o verso 5: E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Glória a Deus, o microfone está poderoso. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse, presta atenção no que Jesus disse: Queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta na água, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. 8 e 8. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Amém? Glória a Deus. Já foi feita a oração, queridos? Vamos ter em espírito nessa noite e vermos aqui um pouco desse texto para que nós venhamos sair daqui nessa noite certos de que Deus está no nosso meio e de que aonde nós estamos, ali Ele se faz presente. Glória seja dada o nome do Senhor. Esse texto que nós lemos, ele vai apresentar a história de um homem. Só que não era qualquer homem, era um homem que era paralítico. E que grande parte da sua vida, ele viveu paralisado por uma enfermidade que lhe impedia de ir ou fazer o que queria. Mas Jesus vai dizer a história, vai dizer o conto que Jesus chegou até aquele homem e deu para ele exatamente aquilo que ele precisava e não o que ele queria. E esse é o título dessa pequena meditação para essa noite. O que você procura pode não ser o que você precisa. Então vamos até o texto dessa noite e ver esse ponto principal que eu tirei do texto, para que venhamos ter em mente que muitas das coisas que nós queremos, muitas das vezes elas não são aquilo que Deus quer para nós, porque aquilo que Deus quer para nós é exatamente aquilo que nós precisamos. E há uma diferença do que precisamos e do que queremos. Por exemplo, a palavra dessa noite. Muitos de nós às vezes queremos ouvir certo tipo de palavra, queremos ouvir um certo tipo de assunto que vai de encontro à nossa necessidade. Só que eu quero te dizer que mais do que você se conhece, Deus te conhece. E aquilo que você pensa que é, Deus está olhando e fala: não, quero mais um pouco, eu quero que continue mais um pouco. Então preste atenção nessa noite, porque o que o Espírito Santo quer falar ao teu coração é exatamente o que você precisa ouvir, e não o que você quer ouvir. Amém? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Enquanto aquele homem, que nós vamos estar vendo rapidamente, estava à procura de alguém para lhe dar o que queria, apareceu Jesus. Falou: toma o que você realmente precisa. Glória a Deus. Vamos ver essa história? Aconteceu em Jerusalém, diz o texto. Lá em Jerusalém estava acontecendo uma a época festiva. Todos os judeus estavam em um momento festivo. E diz o capítulo 5, verso 1, que Jesus então subiu para Jerusalém. E quando Jesus chega em Jerusalém, ali havia um lugar, um tanque que ficava próximo à porta das ovelhas. E esse tanque em hebraico significa, ou quer dizer, Bethesda, que quer dizer lugar de misericórdia, lugar da misericórdia divina, ou da casa da misericórdia divina. Então era um lugar onde o seu significado queria dizer casa da misericórdia. Era um lugar onde os enfermos iam
para poder ser curado. Era um lugar onde os enfermos todos juntavam ali, e diz o texto que quando Jesus chegou lá, já havia uma grande multidão ali de enfermos, cada um com a sua enfermidade. Uns eram coxo, outros eram paralítico, outros cegos, todos ali esperando a sua vez, porque diz a tradição que ali sempre, uma vez ou outra, descia um anjo naquele lugar, naquele tanque, as águas eram movidas e aquele que primeiro entrasse no tanque era curado de qualquer enfermidade. Agora o interessante é que não havia uma pessoa ali, porque a palavra era para que o primeiro que entrasse, ou seja, o segundo não tinha chance. Ou seja, o primeiro que entrasse receberia a cura. O texto vai dizer que tinha uma multidão de pessoas ali. Louvado é o nome do Senhor. Sem saber a hora, sem saber que tempo iria acontecer, mas todos eles estavam na expectativa, porque cada um tinha a sua dor, cada um tinha a sua enfermidade, cada um precisava de um milagre. E quando diz respeito a algo físico, como o homem tem capacidade de enfrentar qualquer coisa. Mas quando diz respeito a algo espiritual, quando diz respeito a algo divino, muitos de nós colocamos porém, colocamos um certo horário, colocamos a nossa vontade em primeiro lugar. Mas quem é que está com uma enfermidade e vai passar pelo médico, o médico marca um horário, você vai estar lá exatamente antes um pouco daquele horário, para que não perca de ser atendido. Não é isso, não é? Mas quando diz respeito às coisas de Deus, nós agimos relaxadamente. E assim estava aquela multidão, não sabia que hora, não sabia o tempo que iria acontecer aquele movimento, mas apesar disso, eles aguardavam ansiosamente por aquele acontecimento. Apesar de ter uma multidão de enfermos, um só iria receber a cura. E João vai nos dizer que havia ali no meio daquela multidão um homem que era paralítico. E João, com muita clareza, ele diz que era muito tempo que aquele homem estava naquela situação, como paralítico, naquela expectativa de cura, naquela expectativa de ser curado, naquela expectativa de não mais ficar na dependência de um homem, mas de poder andar com as suas próprias pernas, de poder fazer aquilo que gosta. Louvado é o nome do Senhor. E esse era o problema daquele homem. Era paralítico, impossibilitado de locomover-se, de ir aonde queria. Estava na fila de espera a esse tempo todo, 38 anos para ser exato, segundo o texto nos afirma. Cheio de impossibilidades, mas ele estava lá, sem chance alguma de mover-se por conta própria, a ponto de conquistar o milagre. Mas ele estava lá, cercado por uma multidão, porém só, porque nós não vemos no texto pessoas ali próximo para ajudar aquele homem. Inúmeras vezes ele viu a oportunidade passando diante dos seus olhos. Inúmeras vezes, durante todo este tempo que ele estava ali de espera, foi as vezes que ele viu a oportunidade passando diante dos seus olhos, mas quando ele fazia o pouco esforço que lhe cabia, era em vão, porque outra pessoa entrava na frente dele, outra pessoa tomava o lugar dele. Agora tem que esperar mais uma vez.
Agora eu tenho que esperar mais sei lá quanto tempo mais. Oportunidade perdida. Agora imagina, meu querido, a vida desse homem, sabe, de tantas frustrações, decepção, de ver o que queria tão próximo e não poder viver, e não poder estar, e não poder conquistar. Louvado é o nome do Senhor. E nessa situação, talvez aquele homem pensava consigo mesmo: tudo o que eu quero, preste atenção aqui, tudo o que eu quero é entrar nesse tanque. Talvez aquele homem estava com esse tipo de pensamento. Isso sou eu dizendo, porque a resposta que ele deu para Jesus nos afirma isso. Tudo o que ele queria era entrar no tanque. Aleluia. Mas de repente Jesus aparece. E quando Jesus aparece, no meio daquela multidão, a história vai dizer que Jesus enxerga aquele homem. Jesus, ele vê aquele homem, mas havia uma multidão, mas Jesus enxergou. Porque Deus conhece cada um. Pode estar escondido onde for, pode estar em uma multidão de gente, Deus vê você. Aleluia, ele viu aquele homem. E João faz a questão de dizer, porque esse é um dos objetivos dele, de dizer que Jesus, ele soube, ninguém contou, que ele soube que aquele homem estava há muito tempo daquele jeito. Ou seja, João vai apresentando esse lado divino de Jesus, porque essa é a intenção de João ao escrever. Jesus era o Filho de Deus. Sendo Filho de Deus, ele era dotado das características de Deus. O que ele fazia manifestava quem ele era: Filho de Deus, o próprio Deus, o Verbo. Jesus soube, aleluia, que aquele homem estava há muito tempo naquela situação. Aleluia, Jesus. E sabendo que ele estava naquela situação há muito tempo, ele fez uma pergunta diretamente para aquele homem. Louvado é o nome do Senhor. E a pergunta foi: queres ficar são? Em outras traduções, queres ser curado? Existem outras traduções: você quer ser curado? Interessante que a pergunta de Jesus foi exatamente na necessidade daquele homem. Mas aonde o homem estava? Vem comigo. A resposta daquele homem demonstrou exatamente onde estava o foco dele. Demonstrou exatamente onde estava o objetivo dele. Eu peço a sua atenção aqui, porque talvez você está nessa mesma situação daquele homem. Porque há muito tempo você não recebeu ainda o que tanto deseja. Porque há tanto tempo você vem vivendo essa vida sem ter a resposta. Talvez você tenha visto acontecendo em muitas outras pessoas aquilo que você desejava que acontecesse com você, mas você não vê. Então preste atenção, porque talvez, provavelmente, eu creio nisso, e hoje pode ser o dia. Oh, aleluia! 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 A palavra de Deus é poderosa, queridos. Não estamos aqui contando contos de fábulas. É verdade. Eu estava no meu trabalho essa semana, eu estava incomodado, o Espírito Santo me incomodou. Não podemos ficar pregando algo que nós não vemos, algo que nós não sentimos. Tem muitas pessoas que estão cansadas de ouvir, e cadê? E nessa noite Deus está te dizendo: queres? E nós vamos aprender algumas coisas aqui, você em breve, pretendo. Então por que você ainda não recebeu? E quando eu chegar nessa parte, prometo que encerro. Quantos de nós
estamos com algum desejo, estamos com uma necessidade, porque este é o alvo da mensagem nessa noite, necessidade. E cada um aqui tem uma necessidade, só que muitas das vezes você está tão longe deste foco, tão longe desta realidade, sabe que existe, mas a sua cabeça está tão longe que você não consegue conquistar, que você não consegue vencer, que você não consegue viver, exatamente porque sua cabeça está em outro lugar. Aleluia. Quer explicação? Disse Jesus. Ele falou: Senhor. Qual foi a resposta dele? Verso 6, 7. Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. O homem precisava de cura, sim ou não? Só que a cabeça daquele homem estava no tanque. Ele queria, porque queria entrar no tanque, Edmilson, mas entrando no tanque ele seria curado. Era isso que ele estava firme. Sabe o que aquele homem estava querendo? Arrumar possibilidades para conquistar aquilo que ele precisava. Ele estava correndo atrás dos seus próprios meios para realizar aquilo que ele precisava. Quando na verdade, aquilo que ele precisava estava ali mesmo diante dele. Quando na verdade, o que ele precisava tinha chegado ali mesmo, próximo dele. E revela tanto o quanto ele estava longe, que ao ouvir exatamente o que ele precisava, ele foi para o foco, o tanque, os homens, a ajuda humana. Isso já está característico no texto, não precisa falar muito, você já sabe. Mas eu quero falar aqui sobre procurar meios para satisfazer ou para realizar o seu desejo, ou seja, aquilo que você precisa realmente. E quando nós estamos falando desse texto, nós estamos falando de milagres, nós estamos falando que é algo que o homem não pode fazer, mas que só algo divino Deus pode fazer. Deus está falando nessa noite. Talvez você está procurando meios naturais para poder conquistar algo que só o divino pode fazer, só Deus pode fazer. Deus, oh, glória a Deus. Mas há uma necessidade de abrir os olhos espirituais. Aquele homem, talvez você me diga, porque o texto nos revela, e os historiadores também, que aquele homem não conhecia Jesus. Ele não sabia que ele era o Deus dos milagres, que fazia milagres. Louvado é o nome de Jesus. Ele não sabia, e exatamente por não saber quem ele era, foi que ele desviou. Exatamente por não conhecer Jesus, foi por isso que ele desviou o foco. Porque, preste atenção, se ele conhecesse Jesus, a resposta dele seria imediata, seria exatamente dentro do que Jesus perguntou. Quer explicação? Ele poderia responder, se conhecesse Jesus: Senhor, é o que eu mais quero. Será que você não está se desviando muito, querendo da pergunta que Deus tem feito a você? Exatamente porque você tem fugido desta realidade, do que você realmente precisa, procurando meios para poder conquistar. Louvado é o nome de Jesus. Qual é o teu maior motivo? Por quê? Nós estamos falando aqui de uma casa de misericórdia. Nós estamos em uma casa também de misericórdia. E muitos de nós vemos exatamente para conquistar algo, uma cura, um milagre, uma resposta. Louvado é o nome do Senhor. E qual é o teu maior motivo por estar aqui? Há quanto tempo o teu desejo, louvado é o nome do Senhor, te acompanha sem se tornar realidade?
Quantos cultos você tem vindo em busca de resposta, sem encontrar a resposta? Quero abrir os teus olhos para te dizer que a resposta sempre esteve nos cultos. Glória a Deus. Mas você não estava pronto para ouvi-la. Você, ao ouvir, você dava outros argumentos. E nessa noite Deus está falando: eu sempre falei contigo. Eu sempre te perguntei o que tu queres. Eu sempre te perguntei o que você deseja. O que eu esperava é que você olhasse para a tua necessidade e não ficasse em busca de meios físicos, mas olhasse para a tua necessidade e falasse: Senhor, eu preciso disso. Glória a Deus está, aleluia, Deus está à procura de pessoas que desafiam, pessoas que não se escondem, mas pessoas que o colocam à prova, porque Ele pode fazer. Não tenha medo. Louvado é o nome do Senhor. Talvez todas as vezes que você se esforça para alcançar aquilo que você deseja, este esforço é inútil. Esse esforço tem sido em vão. Aleluia. E aquilo que você quer para si, você enxerga na vida dos outros, menos na sua. Mas você quer viver isso nessa noite? Você quer viver aquilo que você precisa? Deus está aqui, louvado ao nome dele. Aleluia. Talvez nessas tentativas você tenha pensado: não, na próxima vez. Talvez aquele homem sempre falou isso. Não, na próxima vez vai ser eu. E se essa próxima vez nunca chegar? Porque talvez pelas tuas próprias forças já foi comprovado que você não consegue. Louvado é o nome do Senhor. A vida daquele homem estava desse jeito. Tudo que ele queria era alcançar. Aleluia. Era alcançado pelos outros. Ele estava usando a pouca força que tinha para correr atrás, mas toda a força que ele usava não adiantava. Louvado é o nome do Senhor. Ele não conhecia Jesus. Isso é a verdade. Isso é o segredo. O fato dele não conhecer, ele não recebeu de imediato aquilo que ele precisava. Ele deu rodeios. Talvez seja isso que está tardando a tua resposta. Você está dando rodeios. Deus está querendo que você seja mais direto com Ele. Aleluia. Deus está querendo que você seja mais direto. Fale exatamente aquilo que Ele está te perguntando. Mas você não vai saber se você não conhecer. Assim como aquele homem não conhecia. E esse é o segredo, meu querido, para que você saia da fila de espera e ter em mãos o que você realmente precisa. É conhecê-lo. É saber quando Ele fala contigo. É saber quando Ele está ministrando no teu coração. Conhecer Jesus faz sim toda a diferença. Louvado é o nome do Senhor. Quando falamos disso, nós lembramos. Você lembra da mulher samaritana? Quando estava ali na beira do tanque também, não mesmo? Siloé, se não me falha a memória. Jesus aparece para aquela mulher enquanto ela vai apanhar água. Jesus fala: dá-me de beber. Jesus fez uma pergunta para ela: dá-me de beber. A resposta dela foi: por não conhecê-lo. Como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Mas Jesus falou que dá-me de beber. Simplesmente ela poderia, mas ela dá rodeio. Se Jesus diz: se tu me conheceras o dom de Deus, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu me pedirias e eu te daria água viva. Aleluia. Você está perdendo de viver o sobrenatural de Deus, meu irmão. Você está perdendo de viver algo novo da parte de Deus na tua vida. Deus quer derramar o sobrenatural dele sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Mas você está dando rodeio e Ele está dizendo nessa noite: eu estou perto de você, eu estou próximo de você. Olhe para mim, eu chamo a tua atenção. Louvado é o nome de Jesus.
Em outras palavras, Jesus estava dizendo para aquela mulher: olha, se tu me conhecesse, não era eu que estava te pedindo água, era tu que estava me pedindo água. E a água que eu iria te dar seria uma água que mataria a tua sede. Tu não terias mais sede, não do físico, mas daquela necessidade de procurar preencher espaço. Louvado é o nome de Jesus. Estou encerrando. Por isso Jesus, ele não quer, dentro de tudo isso que eu falei nessa noite, Deus não quer, não é interesse dele dar aquilo que nós queremos, mas é aquilo que nós precisamos, porque muitas das vezes aquilo que queremos não é o que precisamos, ou seja, não é o que vai nos fazer bem, mas Ele sabe o que vai nos fazer bem. E de hipótese alguma, de maneira nenhuma, Ele vai nos dar aquilo que vai nos fazer mal, vai nos causar dor, vai nos causar cansaço, enfado. Ele mesmo diz: se você está assim, cansado, lançai sobre mim. Exatamente porque Ele não quer te ver viver uma vida assim, de cansar. Ele quer te ver vigoroso, forte, correndo, livre. Por isso, pare de colocar fardo sobre você, onde Ele não colocou. Se sua vida está pesada, talvez você tenha colocado fardo que Ele não pediu e Ele não pediria. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Uma coisa, quem conhece Jesus não perde oportunidades. Quem conhece Jesus sempre aproveita as oportunidades. Porque as oportunidades são meios para alcançarmos o benfeitor da parte de Deus, para alcançarmos o milagre da parte de Deus. Entenda isso, já estou encerrando. A falta de conhecimento de Jesus nos priva de viver coisas maiores e sobrenaturais. Foi assim com aquele homem. Ednilson, ele recebeu o milagre, recebeu. Depois Jesus chegou para ele, e depois de ele contar, dar muitos arrodeios, ganhar tempo, ele falou: levanta-te, toma a tua cama e anda. Jesus usou de misericórdia para aquele homem. Mas aquilo que você precisa, não precisa demorar muito, Deus quer te dar logo. Mas depende de você. Amém? Amém.